Pessoal, muito boa tarde. Nós vamos dar início a uma aula que vai tratar de projeto de estações de tratamento, considerações técnicas a respeito de estação de tratamento, voltados para o dimensionamento, voltado para questões também construtivas de projeto, para sistemas para pequena comunidade. Nós vamos focar no decanto de gestor, seguido de filtro anaeróbio, e também discorrer sobre o leito de secagem. Decanto de gestor, como vocês sabem, é, em um certo sentido, sinônimo de tanques sépticos, cujo objetivo é praticamente o tratamento primário de decantação e secundário na medida em que ele também promove a digestão anaeróbia do lodo de fundo, e o sobrenadante é removido com eficiência aí entre 35% e 40%, no máximo 50%. E o tanque séptico, como é conhecido popularmente, né, na norma 7229 de 1993, ele tem o tanque séptico câmara múltiplas e tanque séptico câmaras simples. As câmaras múltiplas são câmaras em paralelo e câmaras sobrepostas, também conhecido como tanque Imhoff. Então nós vamos trabalhar esse decanto de gestor, que é o tanque Imhoff de câmaras múltiplas sobrepostas, que ainda hoje é recomendado pela FUNASA, é recomendado na literatura para pequenas comunidades, para sistemas descentralizados, rurais e periurbanos, embora cada vez mais seja sabido que os reatores anaeróbios de fluxo ascendente têm ganhado muito o mercado nesse sentido. Então vamos discutir ainda a respeito dessa tecnologia e como é que é a configuração, como é que é a concepção, o modelo básico, fundamental para uma estação de tratamento de pequenas comunidades. Então, nós vamos tratar dessas tecnologias e, como eu comecei falando do WASB, não somente o WASB, mas existem sistemas de saneamento descentralizado, tanto em clusters para blocos de residências, como também para soluções unifamiliares, que utilizam o tanque séptico, tanto de câmara simples como de câmara múltipla em série, construídos em padrões diferentes do que o ABNT normalmente apresenta. Nós temos uma norma de 1993, já estamos em 2020, né, e essa norma ainda está vigindo, e a construção ainda é, assim, digamos, rudimentar, na medida em que se constrói com alvenaria, com argamassa impermeabilizada, com aditivo impermeabilizante, ou até mesmo se você fizer a construção em concreto armado. Não que o concreto armado seja algo obsoleto, mas existem soluções mais baratas, como é o caso, por exemplo, aqui, de instalações que você pode construir autoportantes e instalar para módulos que comportem faixas de vazão adequadas, né? E aí você tem aí estações compactas de todos os tipos para instalar em pequenas comunidades, é verdade. Mas eu quero apresentar aqui uma planta que demonstre qual seria uma concepção básica, fundamental, que você pode aplicar na medida em que você pensa em instalar ou é convidado para projetar uma instalação de pequeno porte de uma pequena comunidade. Basicamente, você teria aqui, né, a instalação de um sistema que condicione o efluente, né, que vai afluir ao sistema de tratamento a fim de evitar assoreamento com sólidos suspensos fixos, que não ajuda em nada na manta de lodo, se for esse o caso, que não ajuda em nada na digestão anaeróbia, que vai sedimentar, que não ajuda em nada por promover assoreamento precoce das instalações ajusantes. Então, um sistema preliminar que pelo menos garanta esse condicionamento do efluente é recomendável, mesmo nestes casos. Então, você poderia lançar mão da construção de uma caixa de areia. Normalmente, dependendo do tamanho da comunidade, você pode até trabalhar com caixas de areia de dimensões padronizadas, disponíveis na literatura, nos manuais da FUNASA, por exemplo. Então, você observa aqui um poço de visita em planta na chegada, afluindo
na direção dessa caixa de areia. Essa caixa de areia ela é dividida em duas, né? Uma trabalha e enquanto a outra é dada manutenção, é removido o material para a disposição final adequada. E você tem canais de bypass também. E aí você tem, após a caixa de areia, o afluxo direto para um tanque de sedimentação. Observe que, sendo necessário parar por alguma razão o afluxo do efluente na direção do sistema de tratamento, é possível garantir o desvio da vazão, conhecido como bypass, e essa vazão aqui, por exemplo, você faz o bypass, uma das formas de fazer é derivando o efluente na direção de uma outra linha em paralelo à estação. Você vai derivar aqui para um posto de visita, que vai seguir por gravidade até um posto de visita próximo da última estação biológica, onde você também pode eventualmente emitir efluente nas condições normais. Se o bypass estiver fechado, por exemplo, você pode usar esse posto de visita aqui para receber o efluente tratado e seguir na direção do emissário de esgoto tratado por gravidade, afluente ao rio, no caso, ou afluente a um campo de infiltração no solo, por exemplo, através de valas de infiltração, ou de baterias de sumidouros retangulares, prismáticos ou mesmo circulares. Então você tem aqui a configuração de um bypass. E você tem, após a caixa de areia, ou seja, após um tratamento preliminar mínimo, um tanque de sedimentação que nada mais é do que um tanque séptico, seja ele de câmara simples, seja ele câmara múltipla, sobreposta ou câmara em série. Na verdade, de câmara simples e de câmara em série, nós ficamos limitados ao número de casas, né? Algo em torno aí de umas 30 casas. Mas para a câmara múltipla sobreposta, você já pode trabalhar uma população maior. Certo? Então, no caso do tanque de sedimentação, na sequência, você poderia recorrer a um filtro biológico. Esse filtro biológico, ele pode tanto ser aeróbio, né? Você pode pensar num filtro biológico percolador de braço fixo para distribuição do efluente em leito de brita, ou um filtro biológico anaeróbio de fluxo ascendente. Né? Então, normalmente, quando nós tratamos aqui de filtro biológico, nós estamos, de modo geral, tratando do filtro biológico de fluxo ascendente anaeróbio com fundo falso, certo? Esse é o corriqueiro. E aqui você tem o perfil dessa mesma proposta de estação. Só concluindo que, além do fluxo de tratamento da fração líquida do esgoto, nós temos também aqui um poço de lodo, onde você pode, através de dispositivos hidráulicos apropriados, fazer a descarga de lodo tanto do tanque de sedimentação, o que é feito em função da norma para critérios de descarga de lodo, né, quando você faz o esgotamento, seja para 1, 2, 3, 4, até 5 anos, para dar manutenção e descarga do lodo, seja também a descarga do lodo proveniente do filtro biológico anaeróbio, né, para um poço de lodo. E desse poço de lodo aqui deve ser dado o destino adequado final. Aqui nós temos a mesma estação, agora em perfil, onde nós podemos verificar como é que seria instalada em relação ao nível do solo. Então temos aqui o nível do terreno, e esse terreno aqui já está terraplenado, já foi trabalhado, pode-se observar até uma rampa aqui prevista nesse projeto, mas isso vai variar de situação para situação. Isso aí é avaliado in loco, in situ, então você tem aqui a caixa de areia, né? Pode-se observar o que não se observou aqui, um gradeamento, uma caixa de areia e, na sequência, a derivação do esgoto diretamente para o tanque de sedimentação, que inclusive possui chicanas aqui e dimensões apropriadas para a convergência de um lodo que se acumula no fundo, com os sobrenadantes saindo e afluindo na direção deste fundo falso aqui. Nós não conseguimos ver neste desenho a canalização. Isso é só um esquemático bem simples para entender pelo menos a ideia
de sequência do que está sendo proposto aqui na planta baixa, e você tem um fundo falso com um leito de brita com uma dimensão padronizada de acordo com a norma, neste caso a norma 13969 de 1997, vigente até hoje, e uma calha coletora do efluente que vai fazer com que esse efluente saia na direção do poço de visita, como nós vimos aqui, que vai na sequência do emissário de esgoto tratado na direção do corpo receptor. Consegue-se observar, né, a bem da vista que foi feita, o poço de lodo localizado entre o tanque de sedimentação e o filtro biológico. Então, neste caso, você consegue perceber aqui claramente um perfil de sequenciamento do tratamento preliminar, seguindo por um tanque de tratamento primário ou de condicionamento do efluente, de minimização da carga orgânica, e de um tratamento complementar realizado em um filtro biológico aqui do tipo anaeróbio. Neste caso, você pode lançar mão para o tanque de sedimentação de tanques sépticos do tipo câmara simples, que é o que foi apresentado. Em planta, nós teríamos aqui as seguintes recomendações construtivas, né? Aqui nós podemos ver aqui uma planta de um dispositivo construído em concreto armado. Você teria aqui um dispositivo de entrada, representado por essa canalização aqui. Nós teríamos chicanas removíveis, chicanas essas que normalmente são construídas em concreto pré-moldado, mas também poderiam ser construídas em fibra de vidro, a depender da decisão do projetista. Lembrando só a recomendação de que tanto na entrada como na saída, de acordo com a norma NBR 7229 de 93, nós tenhamos aqui um acesso de pelo menos 60 centímetros, né, ou 600 milímetros, ou 0,60 metros de diâmetro, para ter acesso aqui para desobstrução, limpeza e inspeção, tanto de um lado como de outro, a depender da distância L. Nós não vamos entrar em detalhes específicos aqui, porque consultando a norma você vai ver que dependendo da extensão L aqui, talvez você precise de um outro acesso de inspeção semelhante a esse no meio, né? Quando a distância entre as faces supera 1,50 m e assim sucessivamente. Mas então você tem aqui uma projeção da laje, né, nesta planta, da abertura que seria para esse acesso. Então nós teríamos aqui as dimensões de uma extensão L e de uma extensão de largura B, né? Isto uma planta, com a saída aqui exatamente oposta, para evitar curto-circuito hidráulico, oposta à entrada. O dimensionamento seria realizado para a acumulação das frações, tanto líquidas por um determinado tempo de detenção hidráulica, que variaria aí, como nós já sabemos, entre 0,5 dias e 1 dia, ou seja, entre 12 e 24 horas de tempo de detenção hidráulica, né? E a acumulação de lodo por um determinado período, que, conforme a tabela da 7229, em função da temperatura do ambiente nas condições mais desfavoráveis, que é o mês mais frio, você dimensiona esse volume total de acumulação, tanto de lodo fresco, de lodo em digestão, de lodo digerido, que vai ser acumulado para descarga com frequências aí de 1 a 5 anos. Em planta, nós temos as recomendações construtivas, como pode-se observar basicamente a entrada e a saída, a projeção da laje e as chicanas, e em corte nós conseguimos ver o nível do terreno, conseguimos ver aqui uma laje de cobertura a partir da qual nós podemos ter um prolongamento através de chaminés, tanto na entrada como na saída, a depender das condições de topografia de chegada da profundidade da geratriz inferior do tubo, que vem lá proveniente do tratamento preliminar. Isso é função da topografia, função das instalações de montante, como vocês podem, inclusive verificar na aula que está postada aí no canal, relativamente à compatibilização topográfica entre a rede coletora e a área da ET. Então você tem aqui a chegada da canalização, onde é recomendado que eu tenha pelo menos aí uma distância de 10 centímetros da geratriz inferior do tubo até o nível da água, que seria aqui como ele chama lá de perda de carga, esse desnível, para que a saída possa ser pelo menos 10 centímetros mais baixa do que a entrada. E aí você tem a chicana na entrada, com dimensões
mergulhadas de 0,30 metros no efluente e uma borda livre, uma submergência da chicana de pelo menos 20 centímetros, garantida ainda uma borda livre entre a chicana e a face inferior da laje de cobertura de pelo menos 10 centímetros. A distância da face aqui de entrada do tanque até a borda da chicana mais imediata, frontal aqui, na direção para jusante, nós temos 20 centímetros, a mesma coisa também da face da chicana de jusante até a face de montante na direção da saída do efluente, também de 20 centímetros. Pelo menos, como aqui normalmente é feito pré-moldados, admite-se aqui uma chicana de espessura de 5 centímetros de concreto pré-moldado, né? São chicanas que podem ser removíveis. Pode até também ser feita em fibra de vidro, devidamente revestida. Bom, então você tem aqui, como você já conhece muito bem, a câmara de decantação e digestão, que vai ter um volume a ser calculado em função da retenção do TDH, da fração líquida e também da fração sólida. Esse nível líquido aqui, portanto, é estabelecido função dessa altura útil que é calculada a partir daquele volume que agora há pouco mencionamos. Na saída nós temos, observe, uma chicana mais profunda na sua submergência, 40 centímetros ao invés de 30, isso para garantir uma melhor retenção da escuma nessa região e impedir que a escuma acumulada prematuramente possa vir a sair no efluente, prejudicando o efluente, né, com material com DBO aí grosseiramente particulado, né? E aí você tem aí no mínimo também os 20 centímetros aflorando aí, saindo do nível da água, e o mínimo de 10 igualmente, tanto na entrada como na saída. Muito bem, então você tem que garantir que a tampa seja colocada e a vedação seja hermética, exatamente para prevenir a saída do biogás de emissões odorantes que possam causar objeção, né, da instalação ali naquele local, aí, causar desconforto no limiar da percepção ali dos usuários no entorno onde a área da ET esteja localizada. Outro sistema é o tanque Imhoff, que é o que nós queremos dar ênfase aqui para o dimensionamento. Em outra aula nós trabalharemos o dimensionamento e especialmente com mais foco nas questões de recomendações construtivas e de projeto para tanques sépticos. E aí no tanque Imhoff, que é o câmara múltipla sobreposta, você tem aqui em planta quais seriam as características se você projetá-lo na forma circular, que é bem utilizado, forma circular. Então, na forma circular, você tem a câmara de decantação e você tem a câmara de digestão. A câmara de digestão sendo essa maior e a câmara de decantação sendo essa que é sobreposta e imersa dentro da câmara de digestão. A entrada, observe, nós temos a entrada de um lado, aqui, e a saída do lado oposto, sendo que a partir da câmara de digestão. É exatamente o diferencial entre essa tecnologia e o sistema tanque séptico, é porque nós garantimos que a saída do efluente se dê em um ambiente mais tranquilo hidraulicamente, do ponto de vista da ascensão de biogás com eventuais materiais que possam flotar suspensos em bolhas de biogás. Então, como nós temos um decantador colocado exatamente para evitar ou minimizar essa flotação de lodo na subida da bolha de biogás, nós instalamos essa saída conectada a partir da câmara de decantação. Neste caso aqui nós temos um dispositivo de entrada e nós podemos ver aqui nesse dispositivo de entrada também uns tampões, né, de concreto, normalmente pré-fabricado, para você ter acesso para manutenção, observação, desobstrução e limpeza. E observe que nós temos 3 tampões, um na entrada, um na saída e um intermediário aonde você consegue ter acesso ao tubo de limpeza. Esse tubo de limpeza, ele desce até o fundo do tanque Imhoff,
para que você possa inserir um mangote lá do caminhão limpa-fossas, ou aquele do caminhão de vácuo, né, para fazer a sucção, a descarga de lodo de fundo anual, que é recomendada para esse tipo de tecnologia, certo? E aí nós temos aí, portanto, as seguintes recomendações para esse tipo de tecnologia, que a altura, né, a altura H desse tanque seja de pelo menos 1,20 m, superior a isso, e que o diâmetro também seja pelo menos de 1,20 m. E sempre que o diâmetro for maior do que 2 metros, né, deverá ter no mínimo então 2 chaminés de acesso sobre o dispositivo de entrada e outro na saída, como nós podemos observar aqui. Muito bem, aqui em corte, aí nós temos um corte AA, que é no sentido em que você pode ver a câmera sobreposta no seu sentido longitudinal, e no sentido BB, onde você pode ver a câmera sobreposta no sentido transversal. Nós temos aqui como é o perfil do tanque Imhoff construído, e então você consegue ver claramente aqui que o tanque Imhoff, ele possui, lembra que foi o Imhoff que criou o teste de sedimentação do lodo, né? Então você tem um formato assemelhado ao do cone Imhoff, para garantir a acumulação facilitada do lodo aqui, a fim de que você possa, através de dispositivo apropriado, promover a descarga facilitada do lodo digerido, que tende a ficar no fundo do reator. Então, temos a entrada com um diâmetro de pelo menos 100 milímetros, como é o esgoto sanitário, né, tubo PVC, esgoto primário, PVC branco pelo menos 100 milímetros, e se for esgoto sanitário para efluente sanitário, nós temos o tubo de PVC do tipo ocre também no mínimo de 100 milímetros. Então você tem aí as chicanas e a câmara de sedimentação também construída em concreto pré-moldado. Os 600 milímetros, tanto para a entrada como para a saída, como para o acesso, aonde nós colocamos temos acesso ao lodo, nós temos acesso ao lodo de fundo, através desse tubo, também chamado de tubo guia, com diâmetro de pelo menos 150 milímetros. Em algumas literaturas você vai ver 200 milímetros. Então você coloque o que você julga mais apropriado e justifique no seu projeto. E você tem, portanto, a entrada e a saída exatamente a jusante na direção linear da entrada para evitar curto-circuito hidráulico. Lembrando que a saída do efluente é conectada à câmara de sedimentação, a câmara de decantação. Observe aqui que deve ser respeitado um traspasse da câmara de sedimentação para que a partícula que vem surgindo aqui eventualmente não passe direto e leve e flote o lodo junto com o biogás, que tem a tendência no borbulhar, acender, não é? Aqui nesses projetos nunca se observa, e daí eis a razão, e aqui eu faço uma observação, nos projetos, na literatura técnica disponível, com todo respeito ao professor Dr. Jordão e também pessoa que recomendam esse tipo de instalação, ainda mantém nas suas versões edições mais modernas dos seus livros, esse tipo de tecnologia. Nós nunca vemos nas recomendações construtivas para você projetar o tanque, uma vez dimensionado, a colocação de um tubo que possa ser feita a ventilação. Essa tecnologia ela não produz um biogás em expressivo, tal como o reator WASB, que requeriria a demanda por um queimador do tipo flare.
Não. Então, na verdade, aqui, essa tecnologia produz biogás semelhante a uma instalação hidrossanitária. Então, o tubo de ventilação, semelhante ao das instalações hidrossanitárias dos prédios, seria suficiente aqui. Mas se ele não for previsto, você não consegue identificar aqui em local nenhum, nem em planta e nem nos cortes, em qualquer livro que você for pesquisar que tenha a descrição dessa tecnologia, você não vai encontrar. Mas é um problema não ter, porque na prática os engenheiros acabam sendo levados a projetar, achando que não tem necessidade. E aí, quando começa a produzir o biogás, e esse tanque aqui é de fechamento hermético, isso você observa aqui, que está bem identificado, o biogás começa a se acumular ali e ele tem que sair por algum lugar porque começa a pressurizar. E sabe o que acontece na prática? E eu tenho visto isso porque no meu campus nós operamos uma bateria de tanques Imhoff, né, em paralelo, seguido de filtro anaeróbio, e lá nós tivemos que refazer, inicialmente, quando tomamos conhecimento lá, toda essa parte aqui, as chicanas, estava tudo quebrado, certo? Porque o biogás simplesmente encontrava um meio, né? A natureza encontra um meio. Então, o biogás encontrava um meio de encontrar uma fragilidade na construção da alvenaria e da argamassa lá, de construção das chaminés, e rompia mesmo o lacre do fechamento hermético e escapava para o ambiente de forma inadequada. Deveria ser feito uma canalização de ventilação com um tubo PVC do tipo branco, de diâmetro nominal pelo menos, digamos, de 40 milímetros, na direção de um ponto adequado, onde você pudesse fazer uma ventilação na vertical em um ponto conveniente e dispersar aí na camada de fricção da atmosfera esse biogás. Bom, esses são detalhes, mas que eu faço questão de colocar aqui porque são importantes para a questão construtiva de projeto. Observe que para pequenas instalações basta uma caixa de areia com dimensões padronizadas. Então, até 1.500 habitantes, você tem aqui essa caixa de areia para 500, 1.000 e 1.500 habitantes aqui, com as dimensões padronizadas tanto em planta quanto em corte. Semelhante a como se você fosse dimensionar uma calha Partial, que já tem dimensões padronizadas em função da garganta que é escolhida para a faixa de vazão. Neste caso aqui, você teria um tanque de sedimentação simples, semelhante a um tanque séptico, do tipo com chicanas, porém com aquela convergência no fundo, né, para a acumulação mais facilitada do lodo e a remoção desse lodo de fundo também para as mesmas faixas de 500, 1.000 e 1.500 habitantes, tanto para as dimensões A e B, né, largura e comprimento, como também para as de altura útil e demais alturas e demais dimensões. Para o filtro biológico, você tem também aqui a mesma coisa, que é o filtro anaeróbio, né? O filtro anaeróbio, ele é regulamentado para efeito de projeto e construção e operação através da norma NBR 13969 de 1997, né? E basicamente nós temos um fundo falso perfurado, nós colocamos um leito filtrante, embora não seja bem um filtro, mas vamos chamar corretamente de meio suporte para as bactérias anaeróbias. E no fluxo ascendente aqui, nós temos o tratamento complementar ao efluente que foi previamente tratado e sedimentado lá no tanque séptico, né, ou no tanque Imhoff. E aí você tem uma calha de coleta, uma borda livre, e esse efluente é coletado e devidamente conduzido para a próxima etapa de tratamento, que neste caso aqui, simplificado, na verdade já seria o afluxo diretamente, ou a infiltração no solo, ou uma vala de filtração, que seria um tratamento complementar excelente, até com viés terciário, e na sequência entrega num corpo receptor aquático. Se for vala de infiltração, então nós teríamos, portanto, o destino final através de disposição no solo, né, ou vala de infiltração ou sumidouros. Então você teria as dimensões padronizadas de um filtro anaeróbio ou filtro biológico anaeróbio,
para as faixas de população de 500, 1.000 e 1.500 habitantes. Então, o dimensionamento seria bastante simples, seria mais o trabalho de descrever tecnicamente, estabelecer a compatibilização topográfica, também consolidar muito claramente o perfil hidráulico dessa ET e projetar no sentido de estabelecer as especificações de materiais, construtivas, locação, os aspectos de layout dentro da área da ET, enfim, os aspectos de projeto em si, né? Para o dimensionamento do filtro anaeróbio, nós utilizamos um dimensionamento a partir da norma 13969 de 1997. Eu não estou conseguindo ter acesso aqui à memória de cálculo do filtro anaeróbio, mas em um momento apropriado, em uma segunda aula, nós vamos ver o dimensionamento do filtro anaeróbio, junto com o dimensionamento também do tanque séptico câmara simples e câmara em série, né? No filtro anaeróbio, do ponto de vista de concepção, você vai ter aqui, logo após a fossa séptica, a possibilidade de levar o efluente diretamente para uma câmara única ou fazer a instalação de uma caixa de distribuição de vazão que divida por igual a vazão em 2 ou mais células efluentes que vão fazer esse esgoto, claro, uma vez tratado complementarmente nessas células, afluírem para uma caixa de inspeção que reunirá de volta essa vazão, que é o poço de visita ou a caixa de inspeção inicial do emissário de esgoto tratado na direção do corpo receptor, sendo este o caso. Se for infiltração no solo, então nós teremos que agora direcionar esse efluente para a bateria de sumidouros. Aí já requer a concepção de conexão entre essa caixa de inspeção ou poço de visita para distribuir nas baterias de sumidouro, ou no sumidouro único, ou nas valas de infiltração. No caso aqui, o filtro anaeróbio, como já é do conhecimento de vocês, ele vem dessa fossa, ele vem desse tanque Imhoff de câmara sobreposta, ou outro que você colocou a montante, e ele é alimentado por baixo. Nós temos aqui a recomendação para o preenchimento com brita de granulometria número 4, seria equivalente a uma pedra matacão, ou pedra de mão, né, semelhante àquela pedra tosca de calçamento, e você teria um pouco menor, na verdade, e o bambu ou anéis plásticos também recomendado. Outras mídias, né, de meio suporte têm sido testadas modernamente, hoje com excelente resultado em termos de eficiência de formação do biofilme, retenção, aumento do tempo de retenção celular e, portanto, uma melhora na eficiência do tratamento. Mas nós temos, neste caso aqui, uma borda livre após o leito de brita, normalmente com um valor fixo aí em torno de 1,20 m, 60 de fundo falso, mais 60 de altura dessa brita, e você tem uma borda livre indo até a calha vertedora, a partir do qual você vai e leva para o sistema subsequente, e neste caso simplificado nosso não, vai para o corpo receptor. Pode também ir para uma vala de infiltração, como eu falei, ou uma vala de filtração. Aqui nós temos um perfil, né, esse desenho aqui conhecido no livro de McIntyre, né? E você tem aqui você tem o livro, né, do José Arquibaldo McIntyre, e ele também apresenta essas instalações. Você tem a fossa séptica, você tem a canalização de alimentação, aqui você tem um poço onde você comporta aqui a alimentação através de um tubo, né, de queda conectado a uma curva de PVC de raio longo, e vai até a conexão com um fundo falso, normalmente construído em concreto pré-moldado. Você tem a brita número 4 e você tem o fluxo ascendente na direção de calhas coletoras do efluente que levam esse esgoto na direção do corpo receptor ou da próxima unidade de tratamento. No nosso caso aqui, na direção do corpo receptor ou vala de infiltração ou sumidouros. E você tem
ou também chamado poços absorventes, né? E você tem aqui o corte BB, onde você consegue ver a outra direção, a entrada do efluente proveniente desse prolongador aqui, e você tem o fundo falso, você tem a brita, o fluxo ascendente caindo em calhas nesse nível da água aqui e indo na direção do esgoto, do emissário de esgoto tratado, né? Observe aqui as dimensões que eu falava, né, de 1,20 m. Na verdade, aqui a recomendação é que você tenha pelo menos até 0,60 de, isso da NBR 13969, até 0,60 de fundo falso e até mais 0,60 de leito de brita, no caso de qualquer das mídias recomendadas, totalizando uma altura útil total do meio filtrante, né, que envolve no entendimento da norma também o fundo falso, porque retém sólidos ali, né, sedimentáveis. Você tem aí 1,20 m de altura útil do filtro, né? Então, lembra sempre da borda livre, né, que deve ser deixada nessa estação de tratamento, e aqui a chaminé com altura variável, que é função da compatibilização topográfica entre as estruturas de montante e, no caso aqui, essa estação, o filtro anaeróbio. Então, em planta, você teria aqui a fossa séptica, o poço, né, de inspeção para a conexão, que é exatamente esse daqui, ó, entre um e outro, e o filtro anaeróbio. Um detalhe, não está dito aqui, mas normalmente se recomenda que a distância entre as faces de uma e de outra estação aqui fique pelo menos 1,50 m de uma para outra, né? Um poço desse aqui, normalmente você teria pelo menos aí uns 60 a 80 centímetros, então nós teríamos aqui a recomendação de pelo menos 50 centímetros entre um e outro, considerando esse poço, né? Mas o ideal é pelo menos 1,5 m de um para o outro nas faces. Aqui você vê apenas o detalhe, isso é circular, né, no fundo falso, em redor do filtro, mostrando as distâncias do que é perfurado, né? Cada furozinho desse tem aí em torno de 2 centímetros de perfuração, 1,5 cm, 2 centímetros, e você tem a distância entre os eixos dos furos de 15 centímetros ou 0,15 metros, para que você possa construir, de acordo com a norma, o fundo falso para o efluente passar por entre esses orifícios. E aqui os perfis de calhas vertedoras com as dimensões normalmente recomendadas, de 10 centímetros por 15 centímetros de altura. Aqui, como nós podemos ver, o poço de lodo vindo do tanque de sedimentação, vindo do filtro biológico, e a afluência ao destino final, recebendo o efluente já tratado proveniente do filtro anaeróbio e, eventualmente, de contribuições de bypass quando forem feitas as manutenções. Então, você tem, portanto, aqui a ideia, a concepção geral de como seria uma ET de tratamento para que você projetaria, para fazer o estudo preliminar e concepção, que você projetaria para pequenas comunidades, digamos aí até 10 mil habitantes, se você utilizar o Tank-Imhoff de câmaras sobrepostas, né? Claro que você teria que ter uma bateria de mais de uma, mas e se seria adequado, digamos, eu acho que um número em torno de 5 mil habitantes, até 5 mil habitantes, talvez justifique aí a construção de um poço, de um sistema desse, composto de Tank-Imhoff, ou baterias de Tank-Imhoff em paralelo, seguido de filtro anaeróbio. Por exemplo, no nosso campus, né, ele foi previsto, ele foi construído no 1.200, 1.300 estudantes e funcionários, etc. Hoje nós temos algo em torno de 2.000 no nosso campus, 2.000 usuários. Nós temos uma bateria de Tank-Imhoff em paralelo, são 2 tanques Imhoff, recebendo uma vazão diária aí em torno de entre 80 e 100 metros cúbicos dia. Então, perceba
que aí está na faixa de 3.000, né, usuários. Penso que um valor em torno de 5.000 usuários para esse tipo de tecnologia de tratamento pode resolver os problemas nos casos mais simples, onde o acesso para adquirir estações compactas possa ser proibitivo do ponto de vista de custo, do ponto de vista de logística, do ponto de vista de mão de obra com conhecimento para a instalação de certos dispositivos que muitas vezes as estações compactas vêm. Enfim, cada projetista, para cada situação, deve avaliar qual é a tipologia construtiva, qual é a tecnologia de tratamento que deve implementar caso a caso. Mas lembre-se, atualmente, nós estamos em 2020, existem tecnologias mais eficientes, de construção autoportante, mais baratas, que você pode lançar mão na hora de fazer o estudo preliminar de comparação de alternativas, antes de simplesmente já chegar propondo a construção do velho e bom, vamos dizer assim, tanque Imhoff de filtro anaeróbio, certo? Então, nas próximas oportunidades, nós vamos ver agora a disposição final de lodo digerido e o leito de secagem de lodo, as considerações para projeto e as considerações para operação e como funciona e como deve ser construído esse sistema. Então, até a próxima. Espero que nós tenhamos conseguido passar o geral do que você deve perceber quando pensar em conceber uma estação de tratamento para pequenas comunidades. Até a próxima.